Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo esforço que vocês fazem em estar aqui essa noite para passar alguns momentos aprendendo sobre língua portuguesa, literatura, que é o nosso assunto, que nós estamos vendo agora nas nossas aulas. Vamos retomar aí o diálogo que a gente tinha de algumas semanas, depois a gente deu uma parada para que vocês respirem, tinha algumas outras atividades para fazer. Eu sei que final de bimestre é sempre complicado, então a ideia é sempre dar uma respirada para que vocês possam se organizar e com o tempo conseguir, tá? Então a gente vai fazer aula essa semana que vem também, a gente retoma também nas outras, conforme o ritmo for. Vamos lá. Nas últimas aulas, a gente falou sobre literatura, né? E dentro da literatura, na definição, na tentativa de construir uma possível definição do que é literatura, a gente pensou em várias palavras que trazem sentido a essa arte, né, a esse fazer estético que é a literatura, do ponto de vista da definição de uma ciência, de uma arte, que não tem exatamente uma definição específica, porque depende de várias coisas. E essas várias coisas estão aí espelhadas na tela para vocês, como, por exemplo, a ficção, a própria arte, o conceito do que é poesia, né, muito além da forma, está muito além dos livros, né? Principalmente na contemporaneidade, essa ideia de que literatura só é feita para ficar em livro, essa ideia já caiu por terra, porque a gente vê Instagrams ótimos com perfis literários, blogs, páginas de Facebook, e a gente vê a literatura nos muros da cidade, pichadas nas ruas, né? Nos muros, nas pontes, enfim. O suporte da literatura saiu do livro, e isso é muito bom porque democratiza e populariza essa arte literária. E aí eu deixei 3 palavras, entre tantas outras que a gente tem, pensando lá na construção da literariedade, deixei 3 palavras, que são 3 palavras-chave para a aula de hoje. A primeira delas está lá em cima, lá no cantinho lá em cima, chamado conotação. A conotação, a gente viu nas aulas passadas que varia, o tipo de linguagem varia em 2 sentidos, basicamente, né? O sentido denotativo e o sentido conotativo. O denotativo é aquele sentido de dicionário, é o sentido que a gente tem, e uma palavra ela significa aquilo que ela está dizendo. Pedra significa pedra, luz significa luz, enfim, o sentido denotativo é o sentido frio, calculista, sentido de dicionário. E o sentido conotativo é o sentido que é figurado, é o sentido que vai depender do contexto, do meu conhecimento de mundo, para eu interpretar o que aquela palavra está dizendo naquele contexto. Isso se liga automaticamente à polissemia, ou seja, à multiplicidade de sentidos que as palavras carregam dentro de si. Uma única palavra pode significar coisas diferentes, pode significar várias coisas diferentes, né? Ter múltiplos sentidos. E dependendo do contexto, ou seja, do local de uso dessa palavra, a gente ainda tem outros sentidos que são possíveis de ser construídos. E por que eu trouxe a palavra construção? Porque a literatura é construção, ou seja, ela é algo, mesmo que feito com subjetividade, ela tem uma arquitetura por trás, ela é uma construção, as palavras são escolhidas, dedo a dedo, elas são pensadas, né, no grande universo de palavras que nós temos, né, no que chama de das palavras, elas são pensadas e elas são colocadas no texto de forma muito consciente. Então, elas são construídas. Eu recomendo, por exemplo, que vocês ouçam uma música de Chico Buarque chamada Construção. E aí, essa questão da construção traz aqui a questão que a Larissa trouxe para a gente, né? Se todo texto, se a literatura tem um tipo específico de texto para ser colocado, se a literatura tem obrigatoriamente um texto, um gênero, né? A estrutura específica para ser considerado literatura. Não tem. Por quê? Porque justamente é uma construção. Então, eu não vou considerar o que é literatura apenas um romance, apenas o conto, uma novela, né? As novelas de cavalaria, o soneto. Não, muito além disso. Hoje em dia, especificamente na literatura mais contemporânea, os poetas e os escritores, eles brincam muito com a desconstrução das formas, ou seja, das estruturas. Então você pega textos, por exemplo, da Verônica Stiger, que são textos de miscelânea. Ela vai escrever uma novela, chamada, entre aspas, Minha Novela, e
e dentro dessa novela ela vai contar uma tragédia toda. Tá lá, eu partilhei esse texto hoje no Facebook, em forma de vídeo. Vale a pena vocês darem uma olhada, procurem lá no meu perfil. Quer dizer, tem a estrutura de uma novela, os acontecimentos de uma novela, mas são episódios estanques, né? Não tem os diálogos, essa coisa toda, eu chamo isso de novela. Brinca com o gênero textual, desconstrói o gênero textual. E a prova disso também é que textos como diários, cartas, o HQ, a história em quadrinho, né, são considerados também parte integrante da literatura, porque fazem parte de um movimento estético. A literatura está muito além, Larissa, da definição de este ou daquele tipo ou gênero textual. Está mais ligada ao efeito que esses textos produzem dentro da arte literária, enquanto textos de vanguarda, textos que contestam os padrões, textos que saem fora do comum e que fazem a gente pensar e sentir algo diante desses textos. Quando a gente está diante de um texto literário, a gente não fica inerte, ou seja, a gente não fica frio e leu como se lesse uma notícia de jornal. A gente fica comovido, a gente fica pensando especificamente acerca disso. Tá? Então, essa foi só uma retomada para a gente entrar no assunto da aula de hoje. E aí, eu quero trazer para vocês algumas provocações. Como arrumar uma coroa? Esse anúncio publicitário da Sinaf é uma assistência funerária. O que ele trabalha? Nós temos um velhinho, né? Um velhinho com uma cara espiritada, e esse velhinho com essa cara espiritada. Muito bem, eu estava falando aqui sobre o nosso velhinho e perguntando por que esse velhinho, ele é um... Aliás, perguntando não, qual é o sentido desse texto, né? Como arrumar uma coroa? Assistência funeral. O que esse texto brinca? Ele brinca com a gente com a questão da palavra coroa. Primeiro, arrumar, né? E a questão da palavra coroa. O que a gente tem aí? Um velhinho, e esse velhinho tá pensando assim, olha, como é que eu arrumo uma coroa, a carinha dele, né, de safadinho, despivitado todo, e a frase como arrumar uma coroa trabalha uma coisa chamada ambiguidade, ou seja, polissemia. A gente tem aí dentro desse texto tanto uma situação da palavra arrumar, né, como é que a gente vai arrumar essa coroa, como é que a gente vai ajeitar isso no sentido de encontrar, e a própria palavra coroa. E aí vem a assistência funeral embaixo, ou seja, a gente está se referindo a uma coroa de flores. Isso torna o texto um pouco engraçado, isso torna o texto um pouco mais leve, né? A gente consegue fazer com que o texto tenha uma certa leveza e tenha um certo humor até. Um pouco mais à frente, a gente tem, eu trouxe só publicidade hoje do cemitério Jardim da Ressurreição, cemitério Parque, para mostrar para vocês como que não é bem literatura, mas pode ser, as figuras de linguagem podem ser da publicidade, e elas são muito utilizadas dentro dos textos publicitários. E aqui a gente vê uma frase, né, de efeito: aqui não tem força que te desperte. E aí, se vocês se lembram, para quem curte Star Wars e tem lá o Despertar da Força, né, e aí você vê a mão do Kylo Ren saindo da Terra com o seu sabre de luz, evocando toda a questão da saga. Isso é um intertexto, né? Isso a gente está fazendo um diálogo aí, o cemitério está fazendo uma publicidade a partir do diálogo com o Despertar da Força. E essa questão da força seria um despertar da consciência. Aqui não, no cemitério ninguém te desperta, não tem força nenhuma, você morreu, acabou, você está enterrado. Então a gente tem aí uma intertextualidade para vocês verem como isso funciona dentro do texto publicitário, também funciona dentro dos textos literários de alguma forma. Aqui nós temos uma chamada com cinto e a outra sem cinto, elas mostram para a gente claramente uma situação, né? Olha, com cinto você está vivo, você está funcionando a sua vida ali, e sem cinto você tem lá uma saudosa homenagem, uma coroa de flores, ou seja, você morreu. Fica subentendido isso no texto. O que a gente tem aí dentro desse texto? Uma metonímia, né? Uma parte do que acontece, o cinto de segurança representando a vida e a coroa, né? A faixa da coroa representando a morte, ou seja, partes de coisas representando o todo, e ali o dia 25 de julho, dia do motorista, fazendo um apelo à vida. Aqui a gente tem uma brincadeira com
com a questão do último suspiro, né? Olha, tem um prato e no prato você tem um suspiro. Então, essa palavra suspiro, ela é uma palavra que pode significar duas coisas. Pode significar o doce, pode significar aquela respirada, a última respirada que o moribundo dá antes de morrer. E aí, o que a gente pode ter? Uma ambiguidade de sentidos também, trazendo para a gente essa brincadeira e essa leveza para o texto. E aqui uma outra metonímia e também um intertexto com aquilo que a gente vem vendo nos últimos dias, né? Os protestos contra o racismo, essa mão negra erguida que é o símbolo da luta contra o preconceito racial. Vidas negras importam, né? Então, lá desde do dia 20/11, essa publicidade, acho que é do ano passado, se eu não me engano, já tinha essa ideia de que vidas negras importam, e esse discurso foi retomado muito fortemente em razão dos últimos acontecimentos que vocês devem ter acompanhado na mídia. Eu quer dizer, uma outra metonímia visual, uma parte representando o todo, trazendo aí para a gente sentidos diferentes dos textos. Muito bem, esses são exemplos de como as figuras de linguagem podem ser utilizadas dentro dos textos publicitários. Tudo isso vai parar lá na literatura, de alguma forma, de um outro momento, de uma outra maneira, e isso está ligado à construção do sentido do texto e à polissemia, ou seja, a multiplicidade de sentidos. Quando a gente lê os textos publicitários, os nossos sentidos eles se ampliam, né? A mensagem cria textos diferentes para cada um de nós, dependendo do nosso conhecimento. E aí o que a gente tem? Figuras de linguagem, que é o nosso tema, que é onde a gente vai ver dentro dos textos literários como é que elas funcionam. Tem aí figuras de som, figura de palavra, figura de sintaxe, de pensamento. Cada uma dessas categorias, elas se desdobram em figuras específicas, não são só essas. O que eu fiz aí para vocês é um recorte para a gente ver durante essas 2 semanas. E é um recorte, aliás, grande, poderia recortar com coisas menores, mas eu quis trazer esse conhecimento todo para vocês. E hoje nós vamos falar só de 2 categorias, que são as figuras de som e as figuras de palavra. Nós não vamos falar hoje de sintaxe nem de pensamento, elas serão assuntos para outras 2 aulas que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então vamos lá. Dentro das figuras de som, onomatopeia, aliteração, assonância, paronomásia. E dentro das figuras de palavra, nós temos a metonímia, a comparação, a metáfora, a catacrese e a sinestesia. Existem outras figuras, tá? Existem variações dessas figuras também. E a ideia aqui é mostrar essas figuras básicas e depois, a partir disso, vocês podem pesquisar e complementar esse conhecimento um pouco mais para frente. Vamos primeiro às figuras de som. Onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Essas são as mais fáceis, tá? As figuras de som, elas vão valorizar a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição dos sons. Então, toda palavra, ela tem som. Toda palavra, toda representação gráfica traz para a gente uma sonoridade. E as figuras de som, né, as figuras de palavras que são compostas pela sonoridade, elas exploram esse recurso para fazer expressão e potencializar o sentido dos textos. O que a gente tem na onomatopeia? Ela é a figura mais simples que a gente conhece dentro do nosso cotidiano, né? Vocês já viram um quadrinho, já viram em algum filme, em alguma situação em que aparecem esses balãozinhos aí com aquele quadrinho do pensamento, né? É a chamada reação bovina, né? Você explica a matéria e o aluno dá aquela reação bovina. E aí você fica, não sabe se o aluno entendeu ou não. Você tem aquele smack do beijo, você tem o puff da porrada, né? Você tenta reproduzir dentro da linguagem escrita, gráfica, a sonoridade de um ruído, por exemplo. Né? É isso que a onomatopeia faz. E eu trouxe um exemplo para vocês, um clássico do cancioneiro brasileiro. Pega a metralhadora, tra, 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 as que comandam vão no tra. Esse barulhinho, tra, 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 é a onomatopeia da metralhadora, está reproduzindo o som da metralhadora. Isso é onomatopeia, né? Não tem segredo. A gente vê isso nos textos literários, a gente vê isso nos textos publicitários, em diferentes gêneros textuais.
esse recurso de linguagem está aparecendo aí, tá bom? Não é simples, tá? Não tem segredo. Toda palavrinha que reproduz o som de algo é uma onomatopeia. E aí a gente vai ver agora a literação. A literação é a repetição dos sons consonantais, das consoantes, dos sons de consoantes dentro de um texto. Para que se usa a literação? Para intensificar um certo ritmo, um certo efeito sonoro que vai trazer uma carga de sentido para o texto. Temos o exemplo aí, um poeminha de Cruz e Souza. Cruz e Souza está dizendo o seguinte: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos vilões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. O que esse texto traz para a gente? Traz para a gente essa questão da velocidade das vozes. Percebe que ele trabalha ali com as vírgulas. No terceiro verso dessa estrofe, ele esquece as vírgulas e aí ganha-se uma velocidade, né? Vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos. Então, quer dizer, mostrando esse barulho dos rodamuinhos de vento, né? Vum, 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 vum. Olha aí a onomatopeia. E aí, dentro do poema, essa repetição da consoante V traz para a gente essa sensação de velocidade, né? Vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos. Então, ele não usa nenhuma vírgula, você não respira para ler o poema, você vai reto aí, entrando nesse turbilhão de velocidade de vento que a gente tem, e isso é a literação, é a repetição dos sons consonantais dentro de um texto para ocasionar um determinado efeito de sentido. O efeito de sentido que a gente vê aqui é essa representação de velocidade no ritmo do poema. Nós também temos a assonância. Se a literação está repetindo sons consonantais, a assonância vai repetir os sons vocálicos, ou seja, os sons das vogais, com a mesma intenção de sentido. Isso é, provocar o efeito de sentido aí que traga para a gente ritmo, a ênfase num determinado elemento do texto, como nesse poema do Manuel Bandeira chamado A Onda. O poema diz o seguinte: a onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Perceba que o poema ele faz um movimento de vai e vem, né? Representando exatamente essa questão da onda do mar, da onda que vai, da onda que vem. Então ele brinca com essa questão de a onda anda onde anda a onda. Dá a impressão que nós estamos navegando por um mar e nós estamos sentindo o impacto dessas ondas dentro de nós, né? O ritmo do poema traz isso para a gente. O ritmo do poema traz essa questão de enjoo, de maresia. E aí, se vocês se lembram lá do vídeo que eu deixei numa das aulas passadas, em que o Pablo Neruda explicava para o carteiro como é que se faz uma metáfora, uma das sensações que o carteiro coloca para o Pablo Neruda é exatamente essa sensação de que ele se sente mareado, né? Um pouco enjoado por conta do jogo de palavras. Então, a assonância ela vai brincar com essa questão dos sons também para reforçar essa questão de ritmo, de sensações. Tanto a assonância quanto a literação repete sons consonantais e a assonância sons vocálicos, né? As vogais a, e, ou. E aí, nós temos uma coisa para prestar atenção. Palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Porque a gente vai falar de paronomásia, que é uma figura de linguagem. Para falar de paronomásia, a gente tem que entender o que são palavras parônimas. São aquelas palavras que apresentam a mesma sonoridade na hora de falar. E às vezes até a escrita é semelhante, tá? Mas o significado delas são totalmente diferentes. Por exemplo, existe uma lista de palavras parônimas, né? Várias palavras, mas eu trouxe uma lista aí para vocês verem. Por exemplo, absolver e absorver são palavras que são parônimas, né? Semelhantes no modo de falar, no modo, às vezes, de entender. Então, absolver é perdoar. Eu absolvo os teus pecados.
E absorver é aspirar, né? É sugar. Tem uma diferença gritante de sentidos aí entre uma palavra e outra. Aprender e apreender. Aprender é tomar conhecimento, apreender é capturar alguma coisa. Cavaleiro e cavalheiro. Essas são palavras parônimas e elas se relacionam à definição de figura de linguagem que nós vamos ver agora. Percebe que elas estão ligadas à questão da sonoridade, tá? Aqui é uma questão ou outra, uma palavrinha ou outra, como se diz, uma letra ou outra, um fonema ou outro que vai variar dentro da palavra, né? Peão, peão. Então, peão é aquele que anda a pé, o domador de cavalos. E o peão é o brinquedo que a gente joga e fica girando. Então, a gente tem que considerar isso, saber o que são palavras parônimas para entender o que é uma paronomásia. O que a paronomásia faz? Ela vai usar os parônimos, que são essas palavras, semelhantes na sonoridade, diferente na grafia e diferente no sentido, para enfatizar uma ideia, para aumentar a expressividade, às vezes para dar o caráter lúdico, ou seja, engraçado da mensagem. Lembra lá da que a gente viu do sonho, né? Aí a gente tem um conflito entre o sonho, o doce e o sonho piro, aliás, né? Estou pensando no doce aqui, que também tem a ver, né? O sonho, o processo onírico de sonhar quando dorme e o sonho de padaria. Mas aqui quero retomar o texto do começo da aula do suspiro. Então, o último suspiro, suspiro doce, suspiro, o respiro final. Isso tudo para quê? Para introduzir essa afirmação de duplo sentido, para confundir o leitor, para brincar com o sentido do leitor, enquanto ele está tendo contato com o texto. É um recurso muito utilizado na questão da publicidade. Aqui nós temos embaixo o texto do Delfim Neto. Delfim Neto está dizendo o seguinte: exportar é o que importa. São palavras diferentes, exportar é uma coisa, importar é outra. Exportar é mandar para fora, importar é trazer para dentro, né, do país. E ele brinca com esse sentido. Então, o que é importante aqui para a gente no país? Delfim Neto, se eu não me engano, foi ministro da Fazenda, da Economia, alguma coisa assim. Esse era um lema dele. Ou seja, é importante a gente mandar para fora do país, né? O que importa é exportar. Sagre sagrou então a descoberta e partiu o encoberto a descobrir. Aí a gente tem o encoberto a descobrir. Então ele descobre, ele encobre a descobrir. Ele brinca com essas palavras, com a sonoridade disso tudo. E o docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Então tem essas palavras aí que são parecidas na pronúncia, são parecidas do jeito de falar, mas são totalmente diferentes no sentido do que elas querem dizer. Essas são as figuras de som, tá? Ligadas à questão da sonoridade. A gente tem as figuras de palavras. Trouxe aqui 5 para a gente ver hoje. Existem outras, tá, crianças? Não são só essas. Aqui eu peguei as que mais são recorrentes em provas, em Enem, vestibulares, no próprio Saresp, e que o próprio caderninho do aluno acaba trabalhando isso de alguma forma com vocês. Lembrando, por que a gente está vendo essas figuras? Porque a gente vai ver, quando nós estudarmos daqui a mais 2 aulas, as 2 próximas são ainda figuras de linguagem, as outras, aí a gente retoma a questão da linha do tempo da literatura. Nós vamos ver que, por exemplo, lá no Barroco, no período Barroco, a gente usa uma figura de linguagem muito constante chamada paradoxo. O paradoxo, a gente vai ver ela mais para frente, né? Tá ligado à figura de pensamento, das ideias. A gente vai ver que ele é uma figura de contradições. E o Barroco vai abusar dessa figura de linguagem. Não significa que só o Barroco vai usar paradoxos. Outros textos, outros períodos literários também usam. Mas é importante a gente conhecer o mecanismo, saber como é que as coisas funcionam, porque é isso que vai trazer para a gente também a capacidade de analisar um texto como literário ou não. Saber o tanto quais são as figuras de linguagem que ele usa, como é que ele usa essas figuras de linguagem, como é que essas construções se realizam dentro dos textos em determinados períodos. São vários e diferentes figuras de linguagem que a gente vai ter em cada um dos períodos literários. Por isso que a gente precisa conhecer essas figuras, e também porque elas estão aí no dia a dia, nos textos publicitários. Você sai na rua, você vê uma metáfora, você vai fazer alguma coisa, você passa na televisão uma hipérbole na sua frente e você acaba reconhecendo isso. Então, elas são úteis para a gente poder fazer interpretação de texto também. Bom, são 5 as figuras de palavras, vamos a elas então, começando pela comparação.
E aí eu trouxe um quadrinho para vocês, né? Usando a linguagem dele. A mocinha falando: acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Aí o Armando: hã? Aí ela fica nervosa, né? O sangue nos olhos ferve dela e ela: o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí o Armando: ah, entendi. O que a gente tem aqui? Uma comparação. Percebe que ela é explícita no que ela fala, né? Você não sabe que o amor é como uma flor. E ela explica o sentido dessa comparação. Se ela não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O Armando não entende isso, ela vai usar uma outra comparação para explicar para ele. O amor é como o motor do carro. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. E aí a gente tem essa figura de linguagem que é a comparação, que é a mais simples das figuras de linguagem. A comparação ela é estabelecida em palavras ou expressões que têm uma relação explícita, ou seja, está clara essa questão da comparação, por uso de termos, eu destaquei aí, né? A palavra como, assim como, tal como, igual a, que nem, o que nem a gente usa muito na oralidade, né? Ai, fulano é que nem gato, não sabe se vai ou sai da moita, né? É mais ou menos assim. A gente faz muito essa comparação no dia a dia. Então, comparação, ela é explícita, ela usa esses elementos comparativos. E também usa verbos como parecer e assemelhar-se. Às vezes, essa comparação vem com esses verbinhos aí, como a gente vai ver nos exemplos. Essa garotinha é linda como uma princesa. Olha aí, a palavra como, né? Não está destacado, mas o elemento de comparação está aí. Como uma princesa. Ela é linda como uma princesa. É que o teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Um trechinho de Castro Alves aí. Percebam que o como está falando da questão do riso penetrar na alma, né? Tem uma metáfora aí também, mas não é esse o foco que a gente está colocando agora. E outro, vocês vão ver também que as figuras de linguagem, elas não aparecem muitas vezes sozinhas, tá? Elas aparecem mescladas com outras, é igual a função da linguagem que a gente já estudou. Nunca vem sozinha num texto, mas a gente pode predominar uma ou outra. Aí o que a gente tem? Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Largo de igreja são aquelas pracinhas, né? Se vocês conhecem bem Limeira, tem o Largo da Boa Morte, ou seja, aquela pracinha ali, a gente chama de largo. Então, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja, né? Que é uma pracinha simples. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, olha aí a comparação, o coração tombando, tal como, ou seja, igual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. E aí, se a gente vai ver uma estrela ser ferida pela flecha de um caçador, isso é outro 500, é uma outra figura de linguagem. Aqui a gente está dando ênfase nas comparações por enquanto, tudo bem? Comparação é a figura mais simples, né? Sempre está marcada explicitamente com essas palavras, com esses índices de comparação, como, tal como, assim como. A metáfora, que é a mãe de todas as figuras de linguagem, e aí a gente vai ver os autores dizer o seguinte, olha, as figuras de linguagem, elas são metáforas, por assim dizer, porque elas trabalham dentro da construção do sentido do texto. Então, todas elas são uma espécie de metáfora. Mas isso é uma discussão mais teórica do que prática. O que a gente precisa entender que é uma metáfora? É uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. E a gente usa uma palavra no lugar de outra para criar algo, uma relação que muitas vezes não é real. Ela vem da circunstância do momento, daquilo que eu quero dizer, do sentido que eu quero transmitir, e ela tem um caráter subjetivo e momentâneo. Eu quero chamar a atenção aqui para que vocês voltem àquele texto do Pablo Neruda, o vídeo do Pablo Neruda que tem lá na Classroom, para que vocês observem a definição poética de metáfora dele, né? Ele cria essas definições de uma forma muito bonita. Então, a metáfora é uma criação, é uma construção, né, uma criação muitas vezes original, para a gente conseguir aí expressar sentidos que não são imagináveis de uma forma simples ou de uma forma imediata. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que se dá a gradação de construção de uma metáfora. Então, por exemplo,
A gente começa lá com a comparação. Seus olhos são como luzes brilhantes. Então, estou comparando seus olhos como eles são assim como as luzes. Olha o elemento explícito aí da comparação. Depois, se eu tirar a palavra como, eu tenho já uma pré-metáfora que eu chamo de símile, né, que é algo entre a comparação e a própria metáfora em si. Eu chamo ela de símile porque eu estou dizendo assim, olha, seus olhos são luzes brilhantes. Em sã consciência, né, no sentido literal, no sentido denotativo, ninguém tem luz, se não for um robô, você não tem uma luz brilhante no olho. Mas se eu digo que seus olhos são luzes brilhantes, isso se torna subjetivo, isso se torna conotativo, se torna metafórico, por assim dizer. Mas é uma símile, porque eu estou definindo os seus olhos como luzes brilhantes. Eu só tirei a palavra como, a comparação está implícita aí nessa símile. Mas eu posso elevar a situação a uma situação de metáfora e dizer o seguinte: as luzes brilhantes olhavam-me. Olha que bonito. As luzes brilhantes olhavam-me. Ou seja, os seus olhos, que são luzes brilhantes. Mas eu não explico isso. Metáfora, a verdadeira metáfora, ela não se explica. E é isso que traz a poeticidade para o texto. Por quê? Porque dizer que as luzes brilhantes olhavam-me, para mim, Berga, pode ser uma coisa. Para você pode ser outra. Para o outro pode ser uma outra coisa. É como dizer que tem uma pedra no meio do caminho. Para cada um de nós, essa leitura vai ser diferente. E dizer também que as luzes brilhantes olhavam-me vai ter um sentido diferente para cada um de nós, de acordo com o nosso conhecimento e nosso grau de leitura dos textos. Vamos ver aqui na prática, num quadrinho, como é que isso acontece. Está dizendo o seguinte, a ratinha fala o seguinte para ele: fala uma coisa romântica. Aí ele vai lá, todo romântico. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Muitas vezes a metáfora ela não tem tradução, porque ela é uma construção em si mesma. Né? Ela é um objeto de arte, uma elaboração linguística, que ela só pode dizer aquilo dizendo. Se ela diz, se ela tem uma tradução, se você explica a metáfora, ela passa a ser uma comparação e deixa de ter sentido poético, deixa de ter o sentido estético. Então, o que a gente tem aí? O humor é causado nesse quadrinho pelo fato de a ratinha não entender a metáfora que ele produz. E o que ele está dizendo? Olha, meu amor é uma caravana de rosas. Então, ele está definindo o que o amor dele diz. Primeiro, uma caravana de rosas. Imagine rosas, né, rosas, flores, vagando no deserto. Então, você pensa lá, as flores vagando no deserto. Olha, é uma imagem bonita, né? Você tem lá a beleza da rosa, e essa rosa vai vagando, mas não existe uma caravana de flores, a não ser que você carregue as flores. Elas, por si só, elas não vagam. Então, olha que bonito, ele aproxima uma caravana. Se a gente pensar no deserto, as caravanas são formadas por camelos, né? Caravanas de camelos que atravessam o deserto. Mas ali tá colocando em rosas. E olha só, num deserto inefável de paixão. A palavra inefável significa algo de grande beleza, algo esplendoroso, algo suntuoso que causa uma grande comoção nas pessoas. Isso é inefável. Num deserto inefável de paixão. Aí ele aproxima coisas que não são muito próximas. Deserto. Olha, o deserto é um lugar que só tem areia, é quente pra caramba, de noite faz frio pra caramba, você tem uma insolação se você fica desprotegido, você desidrata, não é um lugar bom. Deserto não é um lugar legal. Mas como é que ele pode ser ao mesmo tempo não ser uma coisa legal e ser um deserto inefável, deslumbrante, porque ele é um deserto de paixão. E aí quando a gente pensa na paixão, e eu não estou falando da Giovanna Paixão agora, eu estou falando da paixão aqui, desse substantivo, a gente pensa, nossa, é aquele fogo que arde sem se ver, retomando Camões, né? Como é que a gente vai pensar assim, meu Deus, paixão, o que é a paixão? É esse sentimento avassalador que vem, é esse sentimento que arrebata, é um sentimento inefável. E aí ele constrói a metáfora. Então a metáfora é uma imagem em si mesmada, né? Ela não tem uma tradução. Eu traduzi aqui para que a gente pudesse entender esse sentido, esse jogo de sentido. Mas geralmente a gente não traduz a metáfora, ela só vai fazer sentido dentro do texto e no próprio contexto do texto. Se a gente tira isso aí daí,
não tem tradução. Então, o bom de brincar com as metáforas é que é a raiz da poesia, é o cerne de toda a poesia, é a construção metafórica. E eu convido vocês a fazerem metáforas aí, tudo bem? Depois a gente tem a metonímia. A metonímia é quando, em palavras curtas, a gente emprega a parte pelo todo. Eu quero dizer alguma coisa e eu digo só uma parte, como a gente viu lá, o cinto representando a vida, a coroa representando a morte. É uma parte tomada pelo todo, pela ideia do todo, do contexto geral, né? Vamos aqui aos exemplos. Gosto de ler Machado de Assis. Meu filho, Machado de Assis já morreu, né? Antes ele do que eu, e não foi de coronavírus. Machado de Assis morreu já há muito tempo, tá lá, já podre, não tem nem os ossinhos mais dele, se bestar. Mas como é que você vai ler? Você não vai ler o Machado de Assis, você vai ler a obra do Machado de Assis. Então, quando eu uso o termo, eu gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de ler Shakespeare, significa que eu vou ler a criatura, mas eu estou lendo a obra. Então, eu tomo o autor pela obra, certo? Eu não digo eu gosto de ler a obra do Machado de Assis, eu não gosto de ler Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, posso até dizer, mas eu gosto de ler Machado de Assis no geral. Sócrates bebeu a morte. Ninguém bebe a morte. Sócrates bebeu veneno, cicuta, né? O filósofo Sócrates foi envenenado lá, foi uma punição, né? Foi a sentença dele ser envenenado para não renunciar às suas verdades. Sócrates não bebe a morte, ele bebe cicuta. Mas aqui a gente toma a parte pelo todo, ou seja, o efeito pela causa. Qual que é o efeito do veneno? O efeito do veneno é a morte, então aqui a gente tomou o efeito pela causa, ok? Me dá um chiclete. Todo mundo costuma falar isso. É a mesma coisa que falar assim, quando a mãe manda lá no mercado, menino, vai lá comprar Omo, traz cotonete, traz um post-it, vai na papelaria e me traz um post-it. Isso é uma metonímia. Por quê? O nome daquele troço que a gente enfia na orelha para tirar cera chama-se hastes flexíveis com pontas de algodão. Esse é o nome técnico. E a gente fala cotonete e muitas vezes a gente não compra da marca cotonete. A mesma coisa o chiclete. Chicletes é uma marca de uma goma de mascar. E a gente fala, eu quero um chiclete. E você vai lá e masca um Babalu, que é uma outra marca. Então, a vida, ela tem essas coisas. Aí você fala assim, vai comprar Omo. Omo, na verdade, é a marca do sabão em pó Omo, mas, na verdade, você não está usando Omo. Você está usando a Solan, Tixan, sei lá, outra coisa qualquer. Mesma coisa o Gillette, né? Eu vou fazer a barba com Gillette. Você não está usando Gillette. Gillette é a marca, né? Aquilo lá é aparelho de barbear. Isso é metonímia. E ela acontece o tempo todo na nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, o homem foi à Lua. Peraí, toda a humanidade foi à Lua? Não, nem toda a humanidade foi à Lua. Quem foi à Lua foram alguns astronautas. Mas a gente coloca o homem e a gente toma a espécie, né, pelo indivíduo, o astronauta. Então a metonímia ela faz isso. Tá? Ela tem essa relação de partes pelo todo. E uma outra figura de linguagem que a gente tem, que também é comum do dia a dia, é a catacrese. Tem esse nome esquisito aí, mas é bom para colocar em cachorro, né? Catacrese, vem cá, catacrese. Passa, catacrese, some daqui. Mas a catacrese, ela é bacana, por quê? Porque ela é uma metáfora que se consolida no nosso dia a dia. Quando eu não tenho mais nome para nada, para dar para nada, eu vou chamar de catacrese. É quando a gente não tem nome para dar para as coisas, a gente chama da asa da xícara. Então você tem a xícara lá e tem aquela alcinha onde você pega para tomar o seu café, o seu chá, e a gente chama isso de asa da xícara. A maçã do rosto, que são as bochechas aqui, né? Tem um nome técnico isso. Aí a maçã do rosto, o braço da cadeira, ou a perna da cadeira, a perna da poltrona, a batata da perna. São metáforas do dia a dia, são metáforas comuns que geralmente dão nome às coisas, que a gente não consegue nomear, a gente não consegue dar nome para as coisas, e aí a catacrese vem para dar nome para essas coisas. A orelha do martelo, né? A orelha do martelo. O martelo não tem orelha, mas ele tem aquele gancho que tira o prego. Eu vou chamar de gancho que tira o prego? Não, eu chamo de orelha do martelo. A cabeça do prego, né? Isso é uma catacrese também. Você vai falar a ponta do prego? A ponta é a parte que espeta, né? Mas você tem a cabeça dele ali. Então, isso são espécies de catacrese em que você tem um nome, nomeia algum objeto ou nomeia alguma coisa para dizer aí coisas que você não consegue dizer normalmente. Essa
é a nossa amiga catacrese. O nome é esquisito, mas ela é bem facinho de entender como é que ela funciona. Não se preocupem em decorar nomes, tá, crianças? É lógico que a gente tem que saber o que é uma coisa, o que é uma coisa e outra, mas a ideia aqui é entender mais o processo de como essas figuras funcionam e qual é o sentido que elas geram quando elas são empregadas no texto. E aí, uma das últimas figuras que a gente tem é a sinestesia. A sinestesia mescla características diferentes, de coisas diferentes, de ordens diferentes, num substantivo, por exemplo, mescla sentidos, trabalha bem com a questão das sensações. Então, por exemplo, um grito áspero revelava tudo o que sentia. Primeiro, grito. Grito é algo sonoro. O grito ele pode ser agudo, ele pode ser um grito grave, ele pode ser um grito alto, pode ser um grito baixo. Mas ele não pode ser um grito áspero, porque áspero tem a ver com tato. A parede é áspera, a lixa é áspera, o chão está áspero, mas o grito não, porque o grito você não tem essa sensação. Mas quando eu junto essas duas palavras, grito e áspero, e mesclo algo do universo sonoro, que é o grito, e do universo tátil, que é a aspereza, eu crio essa figura de linguagem chamada sinestesia. Quando eu falo as cores do silêncio, por exemplo, ou o silêncio negro do seu quarto aguardava os acontecimentos. Parem que esse silêncio negro traz para a gente um tom pesado no texto, assim como o próprio grito áspero, né? Se fosse um grito suave, se fosse um grito, como se diz, um grito fofinho, fofo é tátil também, né? Muda o sentido da frase. Se eu trocar a palavra negro aí, num silêncio alvo, um silêncio branco, no silêncio alvo do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Reparem que o sentido muda. O silêncio negro traz para a gente a ideia de um ambiente pesado, um ambiente carregado, algo triste, né? Essa palavra aí, essa palavra escura, negro, remete a esse universo de soturnidade, de escuridão. Mas se eu coloco ali a palavra alvo, que remete a branco, muda. Se eu coloco num silêncio dourado, também muda o sentido. E aí a gente pode ficar pensando nos sentidos que são construídos a partir disso. Isso é sinestesia. Toda vez que eu mesclo sentidos para dizer, por exemplo, que a dor é uma dor amarga, ou seja, além de ser dor, ela é amarga mesmo, né? A gente tem um reforço do sentido aí de que essa dor é uma dor terrível. E eu mesclo essas sensações. Eu trago um universo que é físico e um universo que é do sabor. Eu posso trazer algo que seja do som, né, do universo do som. As notas coloriam de azul a tarde acinzentada, por exemplo. As notas do piano coloriam de azul a tarde acidentada. Ora, notas musicais não colorem nada, mas elas coloriam de azul. Então eu estou fazendo uma sinestesia, e é de alguma forma também uma metáfora. Entenderam? É assim que a sinestesia brinca, tá? É assim que ela funciona, mesclando sentidos. E aí a gente chega às dúvidas. Quero saber se vocês têm alguma dúvida a respeito dessas figuras de linguagem que nós falamos até aqui, dessas construções. Lembrem-se sempre que figuras de linguagem, de som, de palavras, são construções que a gente tem, e se essas construções, como é que elas atuam no texto? Elas é que vão ajudar a construir e a conferir o caráter de literariedade para os textos que a gente vai ler nos períodos literários. Perguntas? Eu vou deixar esse material, então, para vocês na Classroom. Quando essa aula for gravada, eu vou editar para vocês e vou deixar disponível também junto com os slides e algumas referências para vocês lerem. Para essa semana, eu vou disponibilizar um formulário com exercícios a respeito dessas figuras de linguagem, tá? Essa vai ser a tarefa dessa semana. Alguns exercícios aí com figuras de linguagem. É isso, meninos e meninas. Cuidem-se, passem bem, e a partir de amanhã já podem acessar a Classroom para responder os exercícios, tá? Vou deixar exercícios aí autocorrigíveis para vocês com os comentários. E daí vocês podem fazer pelos próprios formulários. Se tiverem dúvidas, mandem lá nos comentários dos exercícios. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.